Alô, guerreiro, guerreira, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, aqui, professor Júlio Paulos. Para você que não me conhece, eu tenho 20 anos de carreira, sendo eles 16, dedicados ao concurso dos mundos militares. E nesse vídeo a gente vai fazer um grande revisional, sem enrolação, ultra pé na porta, para você nessa reta final da ESA na parte de geografia humana. Tá certo? Então, se você gostar, eu só peço que você deixe o seu like, siga o nosso canal e espalhe para geral, porque assim como você, existem outros sonhadores da farda. Depois da vinheta, vamos junto, rumo à farda! Beleza, vamos embora. Nossa grande revisão para a ESA vai começar agora. A gente vai fazer nessa aula aí toda a parte humana, né, muito bem amarrada, como a gente falou. Vou trazer questões aqui, não para ficar resolvendo as questões necessariamente. A resolução da questão ela é importante, mas aqui ela é um segundo plano, né? O primeiro plano é fazer um revisional dos temas em cima do histórico da banca da ESA. Essa é a nossa meta aqui, de forma muito direta. Vamos nessa. Vamos lá. Bom, o primeiro tema que a gente tem aqui é o tema de população. Como é que a ESA vai abraçar o tema de população, né? Primeiro, claro, sempre voltado ao Brasil, mas com os seguintes eixos. É importante que vocês anotem isso, inclusive, porque é o caminho da ESA histórico, não tem muito para onde correr. Primeiro, crescimento demográfico, crescimento vegetativo, né? Aquele gráfico onde você tem ali a ideia da oscilação das taxas de natalidade, das taxas de mortalidade, mostrando, né, como que o Brasil vem se comportando no ritmo do aumento de sua população ao longo do tempo. E aí temos que lembrar que o Brasil foi um país com crescimento positivo e lento, com altas taxas de natalidade e mortalidade, mais ou menos ali até a década de 40. De 40 até o final de 60, a gente tem a explosão demográfica brasileira, porque você tem um processo de urbanização, então a mortalidade ela cai demasiadamente, então temos a explosão demográfica. E a partir do final de 70, início de 70, final de 60, início de 70, a gente tem o que o Brasil encontra hoje no seu retrato populacional, que é a redução do crescimento demográfico devido à queda da taxa de natalidade, né, pela entrada da mulher no mercado de trabalho, custo do filho, métodos contraceptivos, que vai trazer o rótulo brasileiro de uma população que está em envelhecimento. O segundo ponto, né, que a ESA cobra bastante, é a questão da taxa de fecundidade, né? A taxa de fecundidade ela está muito atrelada à taxa de natalidade, mas ela tem uma valia maior, porque ela pega o número de filhos por mulher em idade de procriação. Então, essa traz muito a ideia da fecundidade, assim como a SpaceX, né, tem trazido bastante essa ideia da taxa de fecundidade. Então, só para ficar ligado ali na hora. A ESA ela não cobra de forma muito latente a pirâmide etária, né, o desenho da pirâmide etária, mas a gente tem observado que a ESA está começando a colocar figura na prova, está, né, começando a rebuscar um pouco mais a prova. Então, eu trouxe também uma questãozinha de pirâmide etária aqui para a gente entender mais ou menos como é que ela funciona, porque vai que ela aparece na prova, né? E um terceiro ponto nosso aqui da população são os dados socioeconômicos, com enorme importância para o índice de desenvolvimento humano. Esses são os três grandes eixos da ESA históricos dentro da ideia de população. Então, temos aqui, alguém quer, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? A hora é agora, vamos lá, e se não fizer a pergunta, eu vou seguir no ritmo aqui, porque a gente vai, nessa hora aqui, a gente vai fazer esse revisionalzão da parte humana inteira da ESA, né? Então é bastante coisa. Bom, aqui ele fala, os últimos censos demográficos do Brasil têm registrado inúmeras mudanças na dinâmica e no comportamento da população brasileira. Todas as afirmativas abaixo são exemplo destas alterações.
com exceção. Então, ele quer saber o que não acontece nesse movimento brasileiro populacional. Letra A, declínio da natalidade, fecundidade e mortalidade em geral. Isso acontece, né? Tem acontecido as quedas dessas duas taxas, com a redução do crescimento. Letra B, aumento da população idosa no conjunto da população, também tem acontecido, acabei de falar, né? Envelhecimento populacional. Letra C, crescimento da população e ameaça de explosão demográfica. Crescimento da população, sim, né? A população tem crescido, embora tenha crescido num ritmo cada vez menor, né? Agora, explosão demográfica, não. O Brasil já passou pela explosão demográfica e o que tem de acontecer no Brasil é a população parar de crescer, inclusive, nas próximas décadas, contemplando aí a ideia de um crescimento negativo. Então, nosso gabarito aí, como exceção, com certeza é a letra C. Letra D, evolução do número de pessoas empregadas no setor terciário. Na verdade, o censo, né, populacional, ela não vai trazer esse movimento como muito claro no processo geral, mas quando a gente pega os números da economia brasileira, a gente tem a elevação de emprego no setor terciário, né? Até porque o país ele vai se urbanizando e você tem o processo urbano industrial, sendo que a indústria ela não é quem emprega mais, né? Quem emprega mais é o serviço e o comércio, né? A partir da infraestrutura gerada para o desenvolvimento industrial. Então, a D também está correta. E a letra E, o aumento da expectativa de vida, também, claro, obviamente, né? O Brasil ele tem um pouquinho acima da média do aumento da expectativa de vida, né? A gente está falando ali de Brasil 76 anos e mundo 74, então o gabarito é a letra C. Aqui, como eu disse a vocês, eu trouxe uma questãozinha de pirâmide etária, só para a gente verificar como é que funciona a pirâmide etária brasileira. Repara, a base da pirâmide, o corpo da pirâmide, o topo da pirâmide. A base vai pegar os jovens de 0 a 19 anos, o corpo vai pegar o adulto de 20 a 59 anos, e acima de 60 a gente tem o topo, que são os idosos. Lembrando que há uma diferença entre essa idade que eu estou falando e a população ativa e inativa. A população ativa é aquela galera que trabalha ou procura emprego de 15 a 65, né? Ou seja, tem uma diferençazinha ali na questão da população. Inclusive, o Brasil está na chamada janela demográfica, ou bônus demográfico, né? Quando a população em idade ativa é maior do que a população em idade inativa, isso está muito perto de fechar, e aquela ideia toda do Brasil, né, desperdiçando esse movimento. Então, a pirâmide etária brasileira, ela já, de cara, já demonstra o quê? Uma redução que vem acontecendo da base, isso se dá pela queda da mortalidade, da natalidade nas últimas décadas, um corpo mais, né, espraiado. Por quê? Porque esse corpo é a herança de uma população jovem anterior, vasta, então a gente tem o corpo ali bastante espraiado, e o topo, né, com também um alargamento bem significativo. O Brasil ele tem mais ou menos 60% a 65% de adulto, mais ou menos uns 25% de jovem e 10% de idoso. É esse mais ou menos o recorte brasileiro. E aí a pirâmide etária traz para a gente, considerando as transformações recentes na pirâmide etária brasileira, uma das suas consequências. Ou seja, a partir desse retrato aí que a gente está vendo, o que vai acontecer no Brasil a partir desse caminho que a gente está olhando aí? Letra A, aumento acelerado da população absoluta. Não, muito pelo contrário, a tendência da população brasileira é diminuir nos próximos anos. Ainda está um pouco longe disso, mas a tendência é essa, porque a taxa de reposição, né, populacional vem diminuindo drasticamente, e então faz sentido isso. Letra B de bola, o estímulo à produtividade de mão de obra formal. Não tem esse estímulo, a pirâmide não mostra isso, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a gente está num movimento de terceirização, de globalização. Então, essa problemática ela não é trazida desta forma no Brasil. Na verdade, a gente tem a diminuição gradual da carteira de trabalho, né, que é um movimento do pós-fordismo amarrado aí.
E a pirâmide, como eu disse, também não mostra. Letra C, recomposição da população economicamente ativa. Também não. Por quê? Porque a população jovem é menor do que a adulta. Então, não vamos ter uma recomposição da população economicamente ativa. Não vai dar para repor essa população, porque ela é menor do que a população economicamente ativa atual. Pressão sobre o sistema da proteção social. Aí sim, né, você está aumentando o número de idosos, a população adulta vai chegar com muita força na parte idosa, né, porque o Brasil está aumentando a sua expectativa de vida com os jovens cada vez menores. Então vai ter um descompasso, ele vai ter, não, já tem, né? O Brasil já fez a reforma da Previdência, inclusive, recentemente. Né? E aí você vai ter um descompasso em relação à questão fiscal, das contas públicas, e aí isso é uma pressão forte, que é uma clara consequência dessa pirâmide aí. Então, a letra D é o nosso gabarito. Adoção de políticas restritivas à natalidade tem nada a ver, né? Se tivesse alguma adoção de alguma coisa, seria de incentivo, né, à natalidade, porque temos cada vez menos jovens no Brasil. Então, gabarito letra D de dado. Até aqui, tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza, 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 beleza. Show de bola. Eu vou seguir acreditando que vocês estão na vibe. Qualquer coisa, grita aí, hein? Vou seguir. Beleza, número 3 vai trazer aqui o IDH de uma forma bem profunda, inclusive eu trago junto a ele o índice de Gini, né, para a gente massificar IDH, porque a prova da ESA, apesar de aparentemente não ser uma prova muito difícil, ela vem aumentando o nível paulatinamente, ela da banca agora do Exército, né, da mesma banca da SpaceX. Então, a gente tem que respeitar a prova, tem que abraçar ali o que é tradicional e aumentar o nível. Vamos lá, ele vai perguntar aqui sobre o IDH, né? Vamos fazer um ampassanzão do IDH. IDH foi criado pela ONU em 1990 como uma resposta, né? Lembra que está no final da Guerra Fria, e aí o capitalismo ele precisava trazer algum dado social para dentro do mundo, porque até então o único dado que media a realidade do país era o PIB. Né? PIB não mede nada em termos sociais, apenas a questão econômica, né? O PIB per capita, né, no caso. E aí, então, a ONU traz dois eixos, além do PIB per capita econômico, ele traz a expectativa de vida, que a gente pode entender como saúde ou longevidade, tá? Os sinônimos são importantes, já caíram, tá? E também educação, né, que é o nível de instrução, para juntar-se ao PIB per capita e criar essa trinca aí do IDH nacional, né, e mundial, claro, também. Né? O Brasil ele tem uma posição ruim no IDH, a posição dele é ruim, o IDH é bom, tá? A posição é 85, 85ª, ele é o quinto na América do Sul, né? Ganha de alguns países em desenvolvimento, como o próprio BRICS, né? Índia, China, o Brasil está na frente do IDH, mas perde para os nossos vizinhos aqui, perde para o Chile, perde para a Argentina, perde para o Uruguai, perde para o Peru. Né? E o nosso IDH é 0,765. Né? É um IDH entendido como bom pela ONU. Tá? Em relação à questão específica, a região melhor IDH é o Sul, a pior é o Nordeste. A disparidade ela vai gerar ali de 0,8, 0,7 alto em Brasília, né, que tem o maior IDH do Brasil, até Maranhão, Alagoas, Piauí, que são os piores, né, com 0,6. Né? Então, uma disparidade ali ok, bem sensível, né, que coloca o Brasil nesse movimento. Eu trouxe aqui na questão também o índice de Gini, que ele é muito parecido com o IDH, então pode ser que de alguma forma a banca abrace, porque, por exemplo, a SpaceX ela é tradicional de trazer, a ESA não, mas já está na questão aqui envolvida, né? Vamos trabalhar. E está nos nossos livros, que, aliás, são os mesmos. Né? Então, ele não pode jogar fora nada. O Gini, ele também é medido de 0 a 1, igual ao IDH, só que ele vai buscar a desigualdade de renda. E aí é o oposto. Quem está mais perto de zero tem melhor índice de Gini, porque a desigualdade é menor,
quem está mais perto de 1 tem pior índice de Gini. O Brasil tem o 7º pior índice de Gini, é um país extremamente desigual. Beleza, vamos ver aqui as alternativas, né? Número 1, o cálculo desse índice, no caso aqui ele está falando do IDH, é feito com base nos seguintes indicadores econômicos. Essa frase já caiu na ESA 400 vezes. Tá? Longevidade, nível de instrução e PIB per capita. É exatamente isso. Esses são os 3 critérios. Qualquer outra porra que tiver, você vai marcar errado. Esses são os 3 critérios. Segunda, tal o coeficiente de Gini, ou seja, como o coeficiente de Gini, o IDH varia de 0 a 1. Até aí está certo. Quanto mais próximo a 0, mais elevado é o IDH. Aí está errado. Quanto mais perto de 1, mais elevado o IDH e melhores condições de vida. Então, a 2 está errada. 3. O Brasil possui o IDH que o classifica acima da média de muitos países em desenvolvimento. Isso aí está certo. Porém, encontra-se a taxa de países como a Argentina e o Uruguai também está certo. Então, 3 está certo. 4. Os IDHs apresentados pelo estado do Maranhão e de Alagoas, no Nordeste brasileiro, estão entre piores do mundo. Não, piores do mundo não. Piores do mundo é 0,3. Então, o Brasil tem ali a região norte, nordeste e depois a norte, né? Como os piores IDHs, mas estão muito longe dos piores do planeta. Então, gabarito aí 1 e 3. Beleza, vamos para 4. A 4 a gente já traz migração, que é um braço, né, notório da população, mas é um tema à parte. Tá? E aí, falar em migração do Brasil, a gente tem que ter a seguinte constância. Primeiro, a questão brasileira interna, migratória. Até o início do século XX, ali 1930, não podemos esquecer que o Brasil era um arquipélago econômico, marcado por suas ilhas de agroexportação, a borracha, as drogas do sertão na Amazônia, a cana-de-açúcar no Nordeste, o café e a mineração no Sudeste e a carne no Sul. Né? Então, até ali 1930, não tinha uma real interligação entre as áreas. A partir da industrialização com Getúlio Vargas, surge o primeiro grande eixo, o êxodo rural, que foi a principal migração da história brasileira, trazendo o nordestino para o Sudeste. No JK, esse fluxo aumenta, porém, JK também acelera a chamada marcha para o Oeste, levando o nordestino para Brasília. O nordestino vai aí construir a capital federal. Além do nordestino, traz o sulista em direção a Brasília para começar a ocupar as terras que estariam sendo tratadas pela técnica da calagem, né, para ocupar e tornar o que hoje é o maior centro agropecuário do país, que é o Centro-Oeste brasileiro. Quando a gente chega nos governos militares, a gente tem a continuação desse desenho, mas agora mais acelerada para a chamada fronteira agrícola, ou seja, as frentes pioneiras. Você começa a entrar na Amazônia com os projetos de integração, com a questão também do agronegócio, que começa, né, a aflorar, chamado Arco do Desmatamento, ali, o Acre, Roraima, o Pará, Amazonas, na parte sul, né? Então, aquele arco do desmatamento ali, ele vai funcionando para essa movimentação brasileira. Quando a gente chega no final dos anos 80, o êxodo rural ele se arrefece, ele desacelera, tá? E você começa, então, a ter a chamada guerra fiscal, o movimento da explosão das cidades medianas, que vai tirar o Brasil de um país tradicional de migração interregional, ou seja, entre regiões, e vai botar o Brasil num movimento muito mais de intra-regional. Sempre que eu falar de região, você entenda IBGE, ok? Inclusive, a ESA ela tem o mesmo costume da SpaceX, nesse sentido, que é cobrar ordem de região, tá? Por tema. Por exemplo, qual é a região mais industrializada? Qual é a segunda região mais industrializada? Qual é a região mais urbanizada? Qual é a segunda região mais urbanizada? Tudo isso é cobrado, já caiu várias vezes na ESA. Beleza? Então, esse é um movimento. O movimento atual ainda tem a migração de retorno, que vai mudar ali o Nordeste brasileiro, né? Vai
vai gerar para a Zona da Mata atração de indústrias, por exemplo, de bem de consumo durável, indústria automobilística, turismo na Zona da Mata, também passa a ascender muito fortemente. Então, você tem essas movimentações e uma desaceleração ali do êxodo rural. Também podemos pensar na questão do Brasil como planeta, né? O Brasil como o mundo. O Brasil ele vai ser tradicionalmente um país imigrante, ou seja, ele recebe os migrantes, né? O maior período vai se dar ali quando você tem a metade do século XIX, 1850, com a lei de terras, e o estímulo, né, da vinda do europeu. E aí você tem português espalhado pelo país, espanhol espalhado pelo país, italiano em São Paulo e na Serra Gaúcha, alemão no Vale de Itajaí, em Santa Catarina, e também o japonês na Amazônia, né, no Pará principalmente, e também, claro, em São Paulo, bairro da Liberdade. Quando a gente chega na década de 80, década perdida, o Brasil vira um país de emigrantes. E aí o brasileiro vai para os Estados Unidos, em primeiro lugar, né? Vai para o Paraguai, no segundo lugar, e vai para o Japão, no terceiro lugar. Esses são os movimentos. E, mais recentemente, volta a ser um país de imigrantes, recebendo, sobretudo, aí, dentro das nossas literaturas, né, o haitiano, que vem ali junto com a missão de paz no Haiti, etc. e tal, vai ficar em São Paulo e também na Amazônia, dentre outros latinos e africanos, e também europeus que vão vir para o Brasil por causa das multinacionais, e o próprio brasileiro estaria voltando. E fora isso, a gente tem também os tipos de imigração. Cara, tipo de imigração, a gente tem alguns tradicionais. Temporário, definitivo. Tem que estar com isso muito acertadinho na cabeça. Temporário, pendular e transumância são os principais. Pendular e transumância. Pendular é aquele diário casa-trabalho, trabalho-casa, que serve também para o estudante. A transumância, mudança da estação do ano. Questão vai se movimentar por causa do clima, por causa do clima. Perdão, a definitiva, né? O êxodo rural e a intrarregional e interregionais aí que se sobrepõem em alguns momentos, né? São os grandes carros-chefes quando a gente estuda a questão interna. Repara que aqui eu estou fazendo uma síntese, tá, gente? Tudo isso aqui a gente já debateu a fundo. Então, assim, aqui é só para você lembrar mesmo, eu estou indo no âmago do concurso. Então, é basicamente isso, mas qualquer dúvida pode perguntar. Então, os deslocamentos populacionais temporários relacionados à estação do ano ou às atividades econômicas, aplicamos o conceito de transumância. Né? Inclusive, a ESA ela tem essas manias de colocar umas movimentações meio que né, que não são nem olhadas, tipo, movimento diurno, movimento noturno, sedentarismo. Quer dizer, isso acontece. Embora a banca esteja mudando um pouco esse paradigma, tenha dificultado um pouquinho mais a prova, chama a atenção novamente para esse movimento. Então, transumância é a letra D de dado. Beleza, aqui a gente entra na parte agrária brasileira. Parte agrária brasileira é muito cobrada pela ESA. Primeiro, questão de agricultura familiar. Você tem que fazer a diferença, tem que saber a diferençazinha entre agricultura familiar e agricultura patronal. Não caia na ideia de que a agricultura familiar é somente pobre. Não é isso, a agricultura familiar. A agricultura familiar é aquela agricultura onde você tem consanguinidade sobre os membros ali que se debruçam sobre a terra, e esses membros eles vão decidir o passo a passo da produtividade na terra, ou seja, você tem uma quase que ausência da mais-valia, você não tem uma relação ali de trabalho, né, em relação ao empregado, etc. Isso que é agricultura familiar. No Brasil, inclusive, a agricultura familiar, ela participa do agronegócio, com movimentos como a laranja, por exemplo, como a uva, por exemplo, e outros, né? E é responsável por 70% do mercado interno brasileiro, da nossa cesta básica, arroz, feijão. A agricultura familiar é muito forte. Claro que fica na nossa cabeça
a agricultura de subsistência, né, que é talvez a mais falada, né, que é sim uma agricultura familiar pobre. O que é esse pobre, não pobre? Né? Você tem a ideia de um sistema agrícola intensivo, que é quando você produz muito por hectare, e a ideia de um sistema familiar ou patronal extensivo, que é quando você produz pouco por hectare. Né? Então, os principais são a agricultura de subsistência, né? A agricultura itinerante está dentro da subsistência, a diferença é que o cara vai usar ali a queimada, né? vai usar a terra por 2 ciclos, depois a terra vai ficar infértil, ele vai andar para frente. Né? Você tem a agricultura, a rotação de terra, que normalmente você trabalha com pousio, que é o descanso da terra, trabalha com plantio direto, que é se você tiver um pouco mais de dinheiro, você preserva um pedaço da terra para o descanso do solo, com serrapilheira. Né? Você tem do outro lado, a patronal, você vai ter o plantation, né, tradicional, monocultura para exportação, etc. E você vai ter também empresa agrícola, né? Além da agricultura de jardinagem, que o Brasil não pratica muito, mas é um tipo de agricultura. A agricultura de jardinagem, por exemplo, é familiar e intensivo, né? Não tem maquinário por causa do terreno, né? Vamos lembrando aí. Outro ponto crucial, inclusive essa questão que está aí na frente de vocês, é da ESA, são os personagens do campo. Então, quando a gente fala de personagens do campo, você tem que estar ligado, né? Os principais são o poceiro, o grileiro, né, parceiro, meieiro, arrendatário e o gato. Esses são os principais. O poceiro é aquele camarada que vai ocupar, né, terras devolutas, ou seja, terras sem donos, né, com propriedades muitas vezes inexploradas. O parceiro, meieiro e arrendatário é a mesma coisa, muda pela ótica da negociação, né? Todos eles vão pegar um pedaço de terra de alguém para produzir. No caso, o parceiro vai pagar com um pedaço da produção, o arrendatário com dinheiro e o meeiro metade da produção. Né? O meeiro, em geral, é o mais famoso, que cai aí nas provas. O grileiro é aquele camarada que falsifica documento, bota documento na gaveta, falsifica ele, bota o grilinho lá para amarelar, para dizer que o documento era uma herança, a terra era uma herança, né, e tudo mais, e vai ser um grande símbolo da concentração fundiária do Brasil, né? E o gato é o aliciador, né, que vai até as periferias e traz o trabalhador muitas vezes escravizado por dívida, tá? Escravizado por dívida. Beleza. Também importante a gente entender o campo brasileiro por dentro, né? A gente tem aí um campo concentrador. O que significa concentrador? Significa muita gente com pouco pedaço de terra e pouca gente com muita terra. Não confunda isso com número de latifúndio e minifúndio. Não pode confundir. A gente tem muita gente separada numa porrada de estabelecimento pequenininho e pouca gente com 1, 2, 3 estabelecimentos gigantescos. Então, o próprio latifúndio, por ser muito grande, ele já ocupa uma terra gigantesca. Então, a gente tem menos grandes propriedades e mais pequenas propriedades. Agora, as pequenas propriedades juntas não ocupam praticamente nada. As grandes propriedades, mesmo sendo poucas, ocupam uma área gigantesca. Então, você não pode confundir uma coisa com a outra. Muito aluno confunde, né, esse movimento. Dentro da história do Brasil, a colonização, né, portuguesa vai colocar o Brasil já numa concentração de terra praticamente irreversível. Né? A gente vai ter oportunidade de tentar fazer a reforma agrária em alguns movimentos que são claramente ceifados. O primeiro ceifamento é justamente a lei de terras. Lei de terras é importantíssimo, tanto na geografia quanto na história, né? Que é um movimento para você criar propriedade privada no campo brasileiro. Tá? Então, a terra era livre. Como a escravidão ia acabar, o escravo
poderia virar um usufrutuário da terra. Para isso não acontecer e você não ter a equidade de terra, né? O fazendeiro não perder seu privilégio, o que ele faz? Lei de terra. Agora você só pode ter a terra se você comprar a terra. Então, esse movimento ele acaba prejudicando uma possível reforma agrária. Juscelino Kubitschek também entra para a gente ali como um momento importante, porque é o fomentador da Revolução Verde brasileira, né? A Revolução Verde tem muito forte, pacote tecnológico vindo dos Estados Unidos, tá? Para acabar com a fome no discurso, né? E é o Kubitschek que vai fazê-lo, mas vai fazê-lo voltado a crédito para os grandes proprietários de terra, mantendo, de novo, a concentração de terra. Outro momento importante são os governos militares, que vão criar o Estatuto da Terra, onde você tem um documento ali fomentando a necessidade da reforma agrária, e depois o INCRA, em 1970. Então, são dois movimentos ali importantes, embora os governos militares também não façam a reforma agrária, porque entendem que tem que mapear o Brasil para entender a equidade do valor das terras. Por exemplo, uma terra no sertão nordestino é diferente de uma terra no sul, ou no sudeste, um solo fértil. E aí, quanto que vale cada um, né? E daí se cria o chamado módulo rural, inclusive, que é uma área de terra suficiente para a subsistência de uma família de até 4 pessoas. Né? E aí tem a importância, claro, da reforma agrária, que diminuiria a injustiça social, diminuiria o êxodo rural, aumentaria a oferta de produtos cesta básica, diminuiria também a presença das benesses sociais e tudo mais, né? E, claro, não podemos esquecer do eixo final, que é o agronegócio no Brasil, né? A partir dessa engrenagem de setor primário, secundário e terciário, aonde o Brasil, em várias frentes, principalmente centro-oeste brasileiro, né, também com o sudeste e também com o sul, chegando ao norte devagarinho, né, mas está chegando ali na região do Mapitoba, Pará, principalmente, né, com grande valia. Você tem o Brasil aí reprimarizando a sua economia. Não confunda reprimarizando a sua economia com o Brasil sendo um país rural, agroexportador. Não é isso. É que o Brasil tem investido mais nesse campo moderno do que, por exemplo, na indústria. Mas o Brasil é um país urbano industrial. Ele tem quase 90% da população na cidade. O setor mandatório é o terciário. Não confunda. O agronegócio não é setor primário. Isso é muito importante ficar repetindo, porque cai questão nesse tipo e o aluno erra. Né? Ele fica, o Brasil é agroexportador. Não é agroexportador. O Brasil tem tradição de exportar produto primário, hoje modernizado, dentro de uma cadeia que pega o primário, o secundário e o terciário. Então, o campo brasileiro, hoje, ele tem um PIB de 25%, porque tem o primário, tem o secundário, ou seja, maquinário, todo o pacote tecnológico que está envolvido, e tem o terciário também, né? Ou seja, o serviço, o capital que financia aquele movimento ali. Né? Isso aí é a cadeia do agronegócio. A cadeia do agronegócio é responsável por 25% do PIB. Ou seja, nem o agronegócio sozinho ele é o maior PIB, mas aí ele já se fortalece bastante. Então, não confunda primário com agronegócio, e também essa questão do Brasil agroexportador. O Brasil deixa de ser agroexportador, né, já no Vargas, lá quando o Brasil começa o processo urbano e industrial. Né? Agora, claro, a grande força comercial de exportação do Brasil, tradicional, são as commodities. É o campo, isso aí não tem dúvida. Beleza. Em cima disso, aqui tem uma questãozinha, então, dos trabalhadores no campo. Eles perguntam sobre o poceiro. Como eu disse, né, o poceiro é aquele camarada que vai ocupar terras devolutas. Então, nosso gabaritão, letra A. Beleza. Chegamos, então, agora na urbanização, galera. Urbanização. Aonde eu fiz questão de trazer essa tabela, porque a ESA já cobrou isso, já cobrou, como eu falei aqui anteriormente, ela já cobrou. Qual é a região mais urbanizada? Qual é a segunda mais urbanizada? Qual é a terceira mais urbanizada? Tem que saber essa ordem, tanto da urbanização quanto da industrialização brasileira. Né? Tem que saber essa ordem. Para além disso, né, como a gente já até trouxe, já falou, a urbanização brasileira vai começar ali mais ou menos na década de 40, uma urbanização extremamente espontânea,
né, acelerada, né, e desorganizada, né, formando, né, os núcleos metropolitanos. Rio de Janeiro e São Paulo, né? Rio de Janeiro e São Paulo são duas cidades globais, né? O São Paulo mais conectado do que o Rio de Janeiro, é verdade. E dentro dessa ótica a gente tem todos aqueles conceitos urbanos, como o sítio urbano, que é onde o espaço físico se desenvolve, como a acrópole urbana, que é a área mais alta da cidade, como macrocefalia urbana, que é o inchaço populacional, como especulação imobiliária, que é a oscilação do valor do solo urbano, como a favelização, que são as subaglomerações, né, no Rio de Janeiro, muito eloquente, né, com a ocupação das encostas e toda essa questão ambiental acontecendo, a verticalização, justamente pelo inchaço, a segregação socioespacial, muito latente entre ricos e pobres, a autossegregação, que é uma novidade ali dos anos 90, os condomínios fechados, para que as pessoas que tenham mais condição não convivam, né, com as mazelas da pobreza, da miséria, né? Tudo isso aí pode ser cobrado dentro desse processo. Lembrando que a gente tem a hierarquia urbana, né? A hierarquia urbana até 80 era rígida, ou seja, o que significa isso? Significa que quanto mais longe você está da grande metrópole, mais longe você está de estar conectado com o que tem de mais desenvolvimento. Isso vai até a década de 80. A partir da década de 90, você começa a mudar essa hierarquia urbana, onde você passa a ter, né, uma hierarquia. Vou até desenhar aqui, ó, mais ou menos, para vocês entenderem. Né? Então, a gente tinha essa hierarquia urbana aqui, esse desenho aqui, assim, ó, onde a metrópole nacional ou global, enfim, ela era a maior zona lá, e aí, quanto mais longe você está fisicamente, mais desconectado você está do que tem de maior desenvolvimento. A partir da década de 90, o desenho muda para mais ou menos isso aqui, ó. Você tem a metrópole maior ali, mas você tem aqui, ó, as outras áreas, né, que vão basicamente, deixa eu melhorar aqui, que vão basicamente se conectar de forma simultânea. Né? Então, o desenho é mais ou menos assim. Isso vem por quê? Pela questão da internet, pela questão da globalização, ou seja, instantaneidade e simultaneidade. Então, não interessa se você está aqui, aqui, aqui ou aqui. Você tendo os mecanismos, que mecanismos? Né? Os fixos, os chamados fixos, a rede de comunicação, né? A internet e também os fluxos, né? Que seriam aí os transportes, né, você tá sendo capaz de absorver aquilo que há de maior desenvolvimento dentro do país ou do mundo, enfim, dependendo do alcance desse processo. Lembrando que hoje a gente tem um processo de desmetropolização, tá? Ou seja, uma desaceleração da metrópole, não é que a metrópole está diminuindo, né? Ela está desacelerando, e o que está vindo na frente são as cidades médias que estão explodindo devido justamente a essa condição de espraiamento de redes de contato. Não só nas áreas aqui do sul e do sudeste, como também no campo. Lembrando que a relação campo-cidade ali se faz integrada. Questão da ESA do ano passado. Relação campo-cidade se faz integrada. Da mesma forma que o campo depende da alta tecnologia, o campo moderno, né? Depende da alta tecnologia da cidade para se desenvolver e para usufruto também da sua mão de obra qualificada, veterinários, zootecnista, agrônomo, que vai para esse campo moderno, a cidade também acaba servindo ao capital agrário, justamente porque você tem essa população mais abastada. Então, entenda aí, isso que eu estou falando foi exatamente a questão do ano passado. Beleza. E aqui chegamos, então, na condição da questão em si, né, onde a gente tem a ordem que é cobrado, já foi cobrado, a ordem, né, da urbanização no Brasil. Tá? E aí a gente vai ter aqui, ó, a mais urbanizada está aqui, claro que todo mundo sabe que é o Sudeste, a mais urbanizada. A segunda mais urbanizada, que caiu 15 vezes,
Centro-Oeste, Centro-Oeste. Ah, professor, por que o Centro-Oeste é a segunda mais urbanizada? Porque urbanização não é expansão urbana. Urbanização é o aumento das pessoas nas áreas urbanas. E no Centro-Oeste, todo mundo está em Brasília, né, que é a maior densidade demográfica do país. E o campo é dominado pelas grandes propriedades de terra. Então, as pessoas estão em Brasília, né? Então, é ali que se dá a urbanização, né? O número de pessoas na cidade, não a ocupação necessariamente do espaço, tá? Como um todo, né? Espraiado, né? Então, ali, Centro-Oeste é a segunda, depois a gente vai ter aqui, cadê? O Sul, Sul em terceiro, tá? O Norte vai ser o quarto, aqui, e o Nordeste vai ser o quinto. Então, é essa sequência: Centro-Oeste, Norte, Sudeste, Sul e Nordeste, letra A. Beleza. Até aqui, gente, tá tudo tranquilo? Show de bola. Beleza. Então vamos lá, questãozinha de número 7, puxando, né, essa ideia do urbano, vamos falar aqui das movimentações, dos problemas ambientais urbanos que têm caído na ESA também, tem que ficar de olho nisso, né? Temos aí os principais, né? Os falados principais: ilha de calor, chuva ácida e inversão térmica, além do aquecimento global, claro, né? Mas o aquecimento global é uma questão mais generalística. A ilha de calor é a diferença de temperatura do centro das cidades para as áreas periféricas, devido à abrupta transformação do espaço natural em espaço urbanizado, né, em espaço geográfico, né, que a gente chama. Então, impermeabilização do solo, edifício, retirada de vegetação, a grande presença de automóvel, tudo isso vai maximizando, né, esse processo e vai fazendo com que você tenha maiores temperaturas nas áreas centrais, podendo chegar ali a 6%, a 6 graus, né, do que nas áreas periféricas. A inversão térmica não é uma questão problemática, é algo natural do inverno, onde você tem as massas frias chegando e ocupando as áreas superficiais, o vento frio, a massa fria, ela é pesada, ela é densa, ela fica próxima à superfície, e aí o que acontece é que áreas industrializadas, elas não vão conseguir espraiar, né, essa poluição, que vai ficar presa devido ao ar frio, e aí as pessoas vão ter as doenças respiratórias padronizadas daí dentro desse prospecto. E a chuva ácida, ela também acontece ao lado de regiões industriais, ou então ao lado de áreas vulcânicas, né, que não é o caso do Brasil, não afeta diretamente ao homem, e é, na verdade, a junção ali daquele vapor d'água com aquela poluição que está subindo, e tem como base, né, a, 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 a contaminação ali e movimentos maléficos para a fauna, para a flora, né, para a questão oceânica, para os monumentos, corrói monumentos e tudo mais. Então, essas aí são as três principais. Vamos dar uma olhadinha na questãozinha. Beleza, vamos lá. Número 1, a formação de ilha de calor na periferia das grandes cidades já está errado, né? A formação da ilha de calor é no centro das grandes cidades. A periferia é o que tem mais árvore, né? Que tem menos prédio, menos automóvel, então vai estar mais livre disso. Então é o contrário. Número 2, a ocorrência de chuvas torrenciais nas metrópoles em relação às áreas rurais adjacentes, devido à grande quantidade de material particulado em suspensão, favorecendo a condensação de água na atmosfera. Isso aqui está certo por quê? Porque forma-se, né, um movimento ali de circulação atmosférica entre as áreas periféricas e as áreas centrais. As áreas periféricas são mais frias do que as áreas centrais, como vimos. Em áreas mais frias, a gente vai lembrar isso
né, principalmente na aula de clima, a gente tem alta pressão atmosférica. Na área mais quente, a gente tem baixa pressão atmosférica. E o vento sopra sempre da alta para baixa. Então, a umidade que está nas áreas periféricas é empurrada para as áreas centrais, maximizando o volume de chuva das áreas centrais. Por isso, essas áreas centrais aí tem mais chuva, né? E a questão de número 2, ela está correta. 3, a grande poluição do ar e a consequente intensificação de problemas respiratórios agravado pelo fenômeno climático da inversão térmica. Falamos aqui no inverno, beleza. 3 está certo também. E a número 4, aumento do efeito estufa gerado pelo movimento do ar das zonas rurais para as zonas urbanas. O efeito estufa é um movimento global, né, onde você tem a maximização dos gases da atmosfera por todo o processo industrial feito ao longo do tempo. Então, a número 4, ela não faz sentido. O gabarito nosso é 2 e 3, letra C. Beleza. Aqui a gente vai falar da questão industrial brasileira, perdão. Aqui a gente vai falar da questão industrial brasileira dentro da ótica geográfica, né? Primeiro, modelos, tipos de indústria, né? Indústria de base, indústria de equipamento, indústria de bem de consumo. O Brasil ele vai ter hoje, né, basicamente, uma base muito bem consolidada e uma indústria de bem de consumo também bem consolidada. Falta ao Brasil, né, a indústria de equipamento, que é a indústria mais tecnológica, que depende de mais pesquisa, mais tecnologia, né? O Brasil ele vai ter o seu maior boom industrial no período do milagre econômico brasileiro, onde o PIB do setor secundário vai dar um salto gigantesco, PIB total, mas o PIB do setor secundário também dá um dado gigantesco, chegando ali a 30%, né, até mais um pouco do total do PIB só na indústria, porque o Brasil investe muito fortemente na indústria. Você pegar todos os projetos de base, de grande porte do Brasil, é tudo governo militar, né? Isso aí é indiscutível. E a partir do momento que o Brasil entra na globalização, esse movimento ele vai arrefecendo, hoje está girando em torno de 20%, e a esse fenômeno a gente chama de desindustrialização, que é justamente essa perda da força do Brasil na indústria, né? Ele, de vez em quando, ele dá uma crescidinha, mas, no geral, ele não está conseguindo grandes resultados. Em relação à movimentação industrial brasileira, a gente tem Barão de Mauá, sempre bom falar, não dá para esquecer, né, com os surtos industriais, meados do século XIX, gerando infraestrutura, indo até a Inglaterra para aprender como é que funcionava e impulsionando algumas indústrias de bens de consumo não duráveis. Só que ali tinha muita dificuldade, como, por exemplo, a própria não integração do mercado nacional. A gente ainda estava naquela fase de ilha, de arquipélago econômico, né? Então, a escravidão, né, ainda era uma realidade. Então, ou seja, tinha pouco mercado consumidor, então tinha muita dificuldade ali para que não houvesse o boom da indústria naquele momento, mesmo com a tarifa Alves Branco, né, para mexer ali na importação. Depois a gente teve o Vargas, que vai investir fortemente, capital nacional, né, na indústria de base. A indústria de base não era algo interessante para os empresários, porque é uma indústria de longuíssimo prazo de investimento e com um risco duvidoso. O Brasil estava começando a fazer a sua indústria, né? Então a galera ficou mais reticente e ficou ali acompanhando pela indústria de bens de consumo não durável. Tá? E o Vargas, então, vai carregar, o governo ele vai carregar a indústria de base nesse momento. JK e governos militares vão ampliar esse processo de substituição de importações, que é o nome dado a esse movimento lá do Vargas, para o tripé econômico, né, onde o JK traz o capital estrangeiro, né, para bem de consumo durável. Então, o Brasil fica com a base tendo capital nacional, a indústria de bens de consumo não durável, capital privado nacional, e a indústria de bens de consumo durável, o capital internacional, né? Inclusive, o JK é quem assina o primeiro grande acordo de dívida com o Fundo Monetário Internacional. Nos governos militares, há um sequencial desse movimento com um gasto muito maior e a era chamada do milagre econômico, até a chamada década perdida, quando a gente explicou aqui,
né, essa redução do parque industrial brasileiro, que estava sucateado, e passou a competir, né, com os produtos de fora, uma vez que você vai abrir o mercado para os produtos de fora, a moeda forte lá, o real feito no Itamar, e depois você tem o Fernando Henrique ratificando esse movimento, né, vai acabar atraindo produtos de fora, aumentando a concorrência, e isso vai gerar uma dificuldade, além, claro, da carga tributária, que é gigantesca para botar uma indústria de pé aqui, da questão dos transportes, que é extremamente deficitário também, né? Então, tudo isso vai dificultar esse movimento. E aqui, então, a questãozinha de número 8, a gente tem ali a número 1, no governo JK, a rodovia foi o modal prioritário para a integração. Sem dúvida, né? O JK ele queria os 50 anos em 5, e a rodovia traz para ele justamente as características que ele precisava, como rapidez para construir, flexibilidade e custo baixo, né? Então, ele vai trazer a rodovia. Número 2, na era JK, o desenvolvimento nacional foi explicado pelos fortes investimentos na indústria de base. Sim, falamos aqui, está corretíssimo. Número 3, na década de 60, as teorias neomalthusianas defendiam que o desenvolvimento econômico brasileiro dependia do aumento significativo da taxa de natalidade. Aqui a gente abre um parênteses, entra nas teorias demográficas, que é assunto da bibliografia, mas a ESA não tem costume de cobrar, né? A teoria neomalthusiana, ela vai dizer que o fato da natalidade estar alta gera pobreza dos países subdesenvolvidos. Então, aqui, até a própria movimentação, né, definição está errada, né, porque a neomalthusiana falaria que o desenvolvimento depende da diminuição da taxa de natalidade, e não do aumento da taxa de natalidade. Então, há um equívoco aqui na número 3. E a número 4, segundo os neoliberais, a causa da estagnação do desenvolvimento econômico brasileiro no final da década de 80 era o excesso do Estado na economia. Isso é um fato também, então, gabarito 1, 2 e 4. Aqui, né, é uma demonstração dessa segunda etapa, né, da etapa mais global do Brasil, em termos industriais, não sei porque que esse negócio andou, da etapa do Brasil em termos industriais, aonde ele vai mostrar o seguinte, ele vai falar o seguinte: os países emergentes hoje produzem 44% das manufaturas do planeta, antes 66% dos ricos, mas o Brasil vem perdendo espaço. O país representava 10% de toda a sua produção industrial das economias em desenvolvimento há 15 anos. 10 anos depois, caiu para 7,2%, ou seja, vai mostrar o quê? Uma diminuição da força do parque industrial, aquele movimento que a gente falou lá, de desindustrialização, né? Muito importante esse movimento, muito importante. Inclusive, né, região mais industrializada do Brasil, Sudeste. Segunda região mais industrializada do Brasil, Sul. Terceira região mais industrializada do Brasil, Nordeste, que está no litoral. Quarta região mais industrializada do Brasil, Norte, porque Zona Franca de Manaus. E a quinta, o Centro-Oeste, que basicamente fica preso ao agro. Beleza. Bom, número 1, dentre as razões que têm limitado um maior crescimento da participação dos produtos industrializados brasileiros no comércio mundial, podemos destacar: 1, o elevado custo de deslocamentos dos produtos para exportação por conta das carências nas áreas de infraestrutura e logística. Com certeza, foi aquilo que a gente falou. Existem gargalos do custo do Brasil que são muito altos. E a logística, a infraestrutura, com certeza, são alguns deles. Então, a número 1 está correta. 2, com exceção de alguns produtos industriais, o componente tecnológico das exportações brasileiras é muito baixo, acarretando contínua queda no valor médio da tonelada exportada. De fato, né, o Brasil não é um país que investe em tecnologia, em promoção de tecnologia, tem alguma coisa, principalmente no interior de São Paulo, em São José dos Campos, em Campinas, onde a gente tem o Vale do Silício brasileiro, mas, de fato, não é prioridade do governo brasileiro. Número 3, a cotação da moeda brasileira, fortemente valorizada em relação ao dólar, tornou nossos produtos muito competitivos no mercado internacional. Na verdade, é o contrário. O dólar estava forte. Quando a moeda está forte, prioriza-se a importação, porque você tem força para comprar de fora, mas para você exportar é caro, porque a tua moeda é cara. Então, é o oposto ali. E o número 4,
fato de o Brasil concentrar seu intercâmbio externo majoritariamente com os Estados Unidos, seu maior parceiro comercial na atualidade, limita muito a participação de seus produtos em outros mercados. Na verdade, não. O Brasil tem o maior parceiro comercial, a China, tá? Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial, sendo que Estados Unidos e Mercosul carregam muito os produtos manufaturados, ou seja, os produtos mais industrializados, e a Ásia e a Europa, os produtos primários, né, como maior preferência, e o Brasil tem um mercado aí bem variado entre os parceiros comerciais. Então, isso também está errado. Gabarito 1 e 2, letra A. 10, a gente fala das fontes de energia. Cara, fonte de energia, de novo, olha aqui, ordenzinha, velho, ordenzinha de fonte de energia. Tem que saber, já caiu na ESA algumas vezes, né? O Brasil utiliza, em primeiro lugar, petróleo, tá? Aliás, vamos lá, fonte renovável e fonte não renovável, principais. Não renovável, petróleo, carvão mineral, gás natural e urânio. Renovável, biomassa, água, vento, sol. Essa é a base. Ordem de utilização do Brasil. O Brasil tem um equilíbrio entre as renováveis e não renováveis. Mais ou menos 54% de não renovável e 46% de renovável. Né? Energia geral é mais usada na indústria. Inclusive, isso também já aconteceu de perguntar na prova da ESA. Indústria. Beleza? Então, vamos na ordem. Petróleo é a primeira, tá? Biomassa é a segunda, água é a terceira e o gás natural é o quarto. Beleza? Não pode esquecer essa ordem. Essa ordem é importantíssima. Claro que na eletricidade a gente tem a água como líder, né? Basicamente ali 60%. Beleza? No geralzão, né? Carvão mineral, o Brasil praticamente não utiliza, focado no cinturão carbonífero no sul, muito importante lembrar disso. Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os grandes precursores desse processo. Carvão de lignito, o Brasil tem carvão de lignito, petróleo, basicamente com a Petrobras. Até os governos militares, a empresa não era aberta para o capital estrangeiro, era nacional. Com o Fernando Henrique, ela passa a ser desestatizada, ou seja, aberta para capital e passa a ser uma multinacional, uma transnacional planetária. Né? O governo do Lula descobre o pré-sal e o Brasil hoje tem aí um dos maiores reservatórios de petróleo do planeta, deve ser um dos 5 maiores em pouco tempo de extração de petróleo do mundo. Gás natural, importante lembrar das características do gás natural, né? GNV, a questão da termoelétrica para a eletricidade, insumo agrícola muito forte, né? A própria calefação no inverno também bem latente. E o Brasil ele tem uma dualidade, de um lado ali o gasbol da Bolívia e do outro o desenvolvimento do Brasil no litoral, né? Tanto petróleo quanto gás, diga-se de passagem, Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, é de longe o maior produtor, tanto no petróleo quanto no gás natural. Urânio, o Brasil não produz muito, né? Hoje tem tecnologia própria pela Marinha, fez o acordo lá nuclear de Angra dos Reis dos governos militares com tecnologia alemã, e vai escolher Angra por alguns fatores. Né? O primeiro fator é você estar entre Rio e São Paulo, o segundo é ter uma barreira natural da Serra do Mar, e o terceiro é usar a água como resfriador ali, né, dos reatores. E fora que ainda é uma área para receber maquinário, por exemplo. Né? Tudo isso é muito importante. A energia nuclear é uma energia limpa, né, que também diminui ali o impacto ao meio ambiente. O Brasil, inclusive, está expandindo, né, porque ele aí tem Angra 1 e 2, Angra 1 construída nos governos militares, 2 em Fernando Henrique, e 3 ainda não acabou. Então, o Brasil está expandindo, embora muito lentamente, está expandindo esse movimento. Cara, água, né? A gente tem os fatores que levam para que um país seja ou não detentor de grandes hidrelétricas, né? O Brasil é um dos principais na hidrelétrica é limpa e renovável, só que tem uma porrada de impacto ambiental. A montante e a jusante. O que é a montante e a jusante? A montante é perto da barragem para nascente
e a montante é da barragem para Foz. Da barragem para Nascente, a gente tem, obviamente, o alagamento, inclusive o Brasil ele vem fazendo aí no norte brasileiro, depois a gente vai falar de água, vai falar melhor, né, sobre isso. Mas as hidrelétricas fio d'água, muito importante prestar atenção nisso, né? E a gente tem esse alagamento de áreas que vai provocar mortandade de alagamento, vai provocar mortandade de fauna, mortandade de flora, né, eutrofização, liberação de CO2, migração populacional. Então, uma série de impactos. Fora isso, a jusante, o perigo da navegação e da redução dos alimentos para as populações ribeirinhas, né? Então, tem muito impacto. Fora isso, você ainda tem as cidades que recebem os apoios para a construção das hidrelétricas, que, em geral, geram problemas urbanos fortes nessas cidades, né? Claro, o Brasil, maior hidrelétrica do país, Itaipu, né? Ali, Brasil-Paraguai, no Paraná, seguido de Belo Monte, no Rio Xingu, no norte brasileiro, e depois Tucuruí, né, que está no Rio Tocantins, na bacia do Tocantins-Araguaia, são as principais do Brasil. Vamos lá. Depois, biomassa, né? Biomassa, o Brasil é vice-líder planetário da biomassa, principalmente aonde? Na cana-de-açúcar, no bioetanol, né? O Brasil ele vai produzir ali cana-de-açúcar, principalmente no estado de São Paulo, voltando também para o Centro-Oeste e o que resta do Nordeste, e ele vai só perder para os Estados Unidos, inclusive onde ele tem uma guerra na OMC, né? Porque o milho é mais custoso e os Estados Unidos subsidia os seus agricultores. Tudo isso começa lá no Proálcool, 1975, quando os governos militares, para escapar da crise do petróleo, dão subsídios, né, aos grandes fazendeiros e incentivam o Brasil o consumo do carro a álcool. Então, a partir dali, o Brasil passa a ser uma grande potência na biomassa, que é hoje a segunda maior fonte de energia do Brasil. O vento e o sol, né, eles estão muito bem posicionados. O Brasil é o país que tem a maior oferta de ambos, né? O vento e o sol, as maiores ofertas são no Nordeste brasileiro. O Nordeste, no vento, ele lidera, né? Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará. Agora, no sol, não. No sol, devido à alta tecnologia, a gente tem uma maior relevância no Centro-Sul. São Paulo, Minas Gerais são os principais estados, né? Lembrando que os impactos são mínimos, mas existem. Por exemplo, o sol, o descarte da placa fotovoltaica é um problema, o vento, a questão sonora, o sol e o vento não garantem abastecimento, então tem a questão da bateria, né? A questão do lítio, o vento, você tem também a questão da rota de pássaros, né? O sol, você tem a energia de manhã e o uso à noite, então, justamente aquilo que eu falei, você tem que guardar a energia. Então, tem toda uma série de impactos ali, embora elas sejam as menos impactantes. Beleza, aqui a gente fala do cinturão carbonífero brasileiro, cara, isso é muito padrão na ESA. Cinturão carbonífero brasileiro no sul, letra C. Beleza, aqui falamos de transporte. Lembrar que a ESA gosta muito de citar algumas rodovias, como a Belém-Brasília, de Juscelino Kubitschek, como a Cuiabá-Santarém, dos governos militares, como a Transamazônica, dos governos militares. Então, tem que ficar ligado em alguns nomes nesse sentido. Os transportes, de maneira geral, né, hoje prezam pela a intermodalidade. O Brasil tem uma escassez muito forte nessa intermodalidade, tendo praticamente 60% das rodovias, né? Em relação à hidrovia, o Brasil tem como principais portos São Paulo, né, Itaguaí, São Paulo, Santos, Itaguaí, no Rio de Janeiro, né, Paranaguá, no Paraná, e destaque também para Itaqui e Vitória, no Espírito Santo, para extração mineral, para exportação mineral, né? Internamente, sem sombra de dúvida, a maior área, né, fluvial, né, de hidrovia do Brasil é a hidrovia Platina, que tem ali a conjunção da Tietê-Paraná com a Paraguai, fazendo a Paraná-Paraguai, né, que é a principal porque escoa para o Mercosul,
né? E ali você tem, inclusive, algumas eclusas nesse movimento. E o Brasil é muito forte também no litoral, né? No transporte de cabotagem. Isso aí tem que ser colocado. Em relação à ferrovia, praticamente a rede é insossa, inclusive já caiu uma questão da ESA falando que a ferrovia é tão insossa que hoje ela é usada para turismo, o trem é usado para turismo, para passeio de turismo em Minas Gerais, né, em Curitiba, né, em Gramado, né, porque não tem essa rede que deveria ter como um país continental, isso foi questão da ESA, e aí as ferrovias que podem cair de forma geral é a Grande Carajás, devido ao processo de extração mineral, e talvez a Ferronorte, que é uma ferrovia também que liga ali o Mato Grosso, consegue chegar, Mato Grosso e Rondônia, né, e consegue chegar a São Paulo com encaixes, né, moldando ali o agronegócio. Como é feito de projeto, a gente tem a hidrovia do contorno, que seria a ligação da hidrovia Amazonas com a hidrovia Platina. A gente tem também a transoceânica, que seria a ligação do Porto do Açu, no Rio de Janeiro, ao Oceano Pacífico, né? Um projeto aí de parceria com a China. E a Norte-Sul, né? Que é a ideia de ligar o Brasil do norte, né? Até o sul brasileiro, ali com alguns pedaços construídos. E no caso da rodovia, né, é aquele papo, o Brasil, a rodovia é o único transporte porta a porta, até já citei aqui as rodovias tradicionais, que caem na ESA, né? O Brasil tem usado muito ela, porque ela é é, barata, flexível e constrói rápido. Tem um puta custo no longo prazo, porque carrega pouco, tem que manter, né, constantemente a estrutura, é caríssimo, né, e a velocidade é muito baixa. Mas o Brasil tem tentado aí sair desse aspecto, ainda está longe, mas tem tentado, né? O Brasil é um país rodoviário, mas não é mais rodoviarista. E aí, na questão, a gente tem o transporte, blá, 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 tem como uma de suas principais características a grande flexibilidade. Meu irmão, falou em flexibilidade, é claro que é a rodovia, que é justamente o transporte porta a porta. Ele continua, né? Esse meio permite fácil acesso aos diferentes lugares, através de transporte de mercadoria, desde o ponto de distribuição até o consumo, ou seja, porta a porta. Então, gabarito, letra E, rodoviário. Lembrando que o aéreo, né, é um transporte específico, tá? Que é caríssimo, altamente tecnológico, porém muito seguro e veloz. E isso faz com que o aéreo transporte, majoritariamente, as pessoas, que é o seu principal eixo, ou mercadorias de alto valor agregado. Beleza. E aqui, né, a gente chega na questão territorial fronteiriça do Brasil, né, onde a gente vai trazer a questão da fronteira terrestre, que o Brasil tem 150 quilômetros de largura na sua fronteira terrestre, para buscar a questão da soberania. A maior fronteira do Brasil é com a Bolívia, ok? Com a Bolívia. Os pontos extremos do Brasil, Monte Caburaí, em Roraima, Arroio Chuí, no sul, no Rio Grande do Sul, Serra da Catamana, no Acre, e Ponta do Seixas, na Paraíba. O Brasil tem baixa média latitude, né, cortado pelo Equador, pelo trópico, depois a gente vai falar melhor de Capricórnio, né, na cartografia, e está inserido no oeste brasileiro. A fronteira do Brasil territorial, como eu falei, 150 quilômetros. Isso já foi pergunta da ESA, tá? 150 quilômetros. E a sua fronteira marinha, chamada de Amazônia Azul, devido à grande riqueza que tem ali e a sua grande extensão, tem o mar territorial, a zona econômica exclusiva e a extensão desse processo que o Brasil pleiteia na ONU, né, no acordo de convenção com direito ao mar. Então, o mar territorial tem 12 milhas náuticas, a zona econômica exclusiva 200 milhas náuticas, isso não tem que gravar esse número, e a extensão 350 milhas náuticas, a extensão da plataforma continental. Da, do mar territorial, o Brasil tem controle quase que total, só precisa permitir a passagem de navios inofensivos. Na zona econômica exclusiva não tem nenhuma, ele só tem o direito unilateral de exploração dos recursos naturais, tá? E essa extensão é a própria extensão,
é o pensamento do Brasil nesse sentido. Então, vamos aqui à questãozinha, né? Vamos aqui à questãozinha. Vamos lá. As fronteiras políticas internacionais definem limites entre diferentes soberanias. Contudo, a soberania do Estado não se circunscreve apenas ao território terrestre. A respeito da soberania do Estado brasileiro, tanto em território terrestre como marítimo, pode-se afirmar que, lembrando que o Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal. Isso também foi questão da ESA, né? Isso também foi questão da ESA. Número 1, a faixa de fronteira terrestre definida na Constituição corresponde a 100 quilômetros de largura ao longo dos limites terrestres. Não é 100, é 150. 150 quilômetros de largura. Então, a 1 está errado. 2, o Estado brasileiro possui soberania quase total sobre o mar territorial, com exceção apenas de ter que respeitar o direito de passagem inofensiva de embarcações de outros países na área, conforme a Convenção da ONU. Está certo a 2, foi aquilo que eu falei. Número 3, embora a zona econômica exclusiva esteja limitada a 200 milhas náuticas, está certo? De largura da costa, a plataforma continental em diversos trechos ultrapassa esse limite, o que pode ampliar as fronteiras de exploração econômica, chamada Amazônia Azul. Sim, é isso que o Brasil pleitia, né, para 350 milhas náuticas. Então, a tese também está correta. E a 4, soberania brasileira sobre a zona econômica exclusiva, distingue-se da soberania do mar territorial. Sim, foi aquilo que a gente falou, né? Mar territorial 12 milhas náuticas e a zona econômica exclusiva 200 milhas náuticas, né? Então, é uma outra área. E aí ele vai falar, uma vez que a ZEA, países estrangeiros têm completa liberdade de navegação, sobrevoo, até aí está certo, e exploração de recurso natural. Não, exploração de recurso natural, apenas o Brasil. Então, o nosso gabarito é 2 e 3. Tranquilo, gente? Vamos fechar aqui, ó, com a número 12. Qualquer coisa, grita aí, né, que é a parte mais abraçando ali a geopolítica brasileira. Dentro da geopolítica brasileira, o principal coração desse movimento, é claro, é o Mercosul, formado em 1991, no Tratado Comum do Sul, né, no Tratado de Assunção do Paraguai, onde o Mercosul ele busca, né, ser um mercado comum, mas é claro que esse sonho aí começa com uma realidade muito branda, em 1991, onde o Mercosul cria ali uma zona de livre comércio com os 4 países, inclusive a partir de uma distensão geopolítica entre Argentina e Brasil, que vão se aproximar, assinar o acordo. Em 94, a gente tem o Protocolo de Ouro Preto, que cria, né, o âmbito judicial do Mercosul, que vai promover a possibilidade do Mercosul se tornar uma união aduaneira. Então, lembra, a união aduaneira é a zona de livre comércio mais a tarifa externa comum, ou seja, que vai servir de proteção para os produtos importados, né? Aumentando a competitividade dos países internos. Né? Em 98, algo crucial, que é a cláusula de Ushuaia, né? Que é a cláusula democrática, que faz com que qualquer país que não seja democrático vai ser ali expulso, né, do Mercosul. Em 2006, a gente tem o pedido de adesão da Venezuela, mas não entra em 2006, tá? Entra em 2013, em 2012 para 2013. Em 2012, a gente tem o bloqueio do Paraguai, esses aspectos são importantes, essa ordem, né? O bloqueio do Paraguai, por causa do impeachment do Fernando Lugo e a entrada da Venezuela. Em 2013, o Paraguai volta. Em 2015, a Bolívia pede a adesão, né? Está no Mercosul, que inclusive está para entrar recentemente. É um desafio muito grande, porque o Brasil ele é muito maior economicamente do que os países, né? Então, isso gera um peso para o Brasil. Além do Mercosul, a gente pode falar da Unasul, que foi criada em 2007, né, num fórum, onde o objetivo da Unasul é a integração e troca entre os países, inclusive de bojo militar. Ok? Por isso, a gente tem que tomar um cuidado aí com a Unasul, que pode ser que esteja na prova. E, a partir desse movimento da Unasul, também criado o Banco do Sul, o Banco da América do Sul, que tem sede na Bolívia, para fomentar justamente a integração desses países dentro da América do Sul. Esses são os 2 principais pontos do Brasil dentro da América Latina, enfim, da América do Sul. Sem esquecer também do IRSA, né? Que o IRSA é um projeto de integração
de infraestrutura, telecomunicação, transporte e energia, criado a partir dos anos 2000, com alguns trechos, né, de integração. Os principais ali na Bacia Platina, na área amazônica, e um que liga o Mercosul ao Chile, pegando todas as principais economias. Se liga que a IRSA já caiu na prova da ESA. Então tem que ficar ligado, assim como o Mercosul, assim como a Unasul. Todos esses já caíram na prova da ESA. Então, aqui o texto, em 1991, foi criado, integrando 4 países da América do Sul, em uma união aduaneira a partir de 95, tendo Nova Zelândia e México como observadores. Nova Zelândia e México são observadores do Mercosul. Repara, nas alternativas, temos o Banco da América do Sul, a Unasul, o NAFTA, que é o Bloco Econômico de Estados Unidos, Canadá e México, e a ALCA, que seria a Aliança de Livre Comércio das Américas, que foi pauta, né, da Cúpula das Américas a partir de 1994, mas devido às transições geopolíticas, nunca existiu. Tranquilidade? Show de bola. E a Gabriele, tá aí, Gabriele? Show de bola. Então, gente, essa primeira aula, né, foi para a gente pegar esse ampassanzão aí da parte humana. Tranquilo? Show de bola. Show de bola, gente. Então, aguardo vocês na próxima semana para a gente fechar com chave de ouro aí o processo. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Ficou 100%, né? Tranquilão, né? Show. Beleza, que a proposta era essa mesmo, era marretada. Então, beleza. Abração, gente. Boa noite para todo mundo aí. Valeu. Ao laço. Valeu, boa noite. Tchau, professor. Valeu, Gabi.